Um vídeo sobre o estado atual político do mundo, do globo. E vou fazer uma comparação muito rápida com aquele livro do Chico Xavier, A Caminho da Luz, tratando daquele tema sobre o data limite, que seria um tipo de situação onde a espiritualidade teria dado um limite de 50 anos para o ser humano, para ele se ajustar com a espiritualidade superior. E nesses 50 anos, ou o ser humano se evoluiria para digamos, um nível espiritual superior, ou então ele se endividaria mais. Isso é tratado aqui no livro do Chico Xavier, A Caminho da Luz, e é tratado também em alguns vídeos. Por exemplo, naquela entrevista do Pinga Fogo, ele fala sobre uma reunião onde Jesus e as entidades superiores do nosso cosmos teriam se reunido justamente para tratar do destino da humanidade. Mas antes de comentar sobre essa reunião, eu quero falar um pouco do estado do nosso planeta. Por exemplo, eu peguei esse mapa aqui, é bem simples, só para poder dar uma ilustração. A gente sabe que aqui na Síria, esse país bem pequenininho aqui, ó, tá tendo guerra já há muito tempo entre os cidadãos daqui, por exemplo, os estados terroristas, né, os islâmicos, como por exemplo os Hamas, o Estado Islâmico que se levantou, até mesmo a Al-Qaeda, tentando tirar o ditador Bashar al-Assad deste país aqui, do domínio deste país. É uma guerra que já vem se estendendo há muitos anos. Só que esse ditador deste país recebe muito apoio da Rússia. A gente sabe também que na Coreia do Norte, que é esse país pequenininho aqui, bem no canto do mundo, tá tendo um tipo de impasse entre Coreia do Norte e Estados Unidos, por conta dos testes nucleares que esse camarada vem realizando já também há algum tempo. O problema desse camarada aqui é que armas nucleares têm um poder imenso de destruição. Por exemplo, naquela bomba que foi jogada em Hiroshima, constatou que numa fração de 1 segundo ela tem poder para matar mais de 80 mil pessoas, numa fração de 1 segundo. É muito séria essa situação. E o ditador deste país, o ditador se chama Kim Jong-un, é um cara que não respeita o próprio povo. O povo dele literalmente morre de fome. Tem pessoas que fugiram de lá, que dão testemunhos, até mesmo na internet, aqui no YouTube, que as pessoas lá só comem milho. Elas passam a vida inteira e só comem milho. As que explicam isso são aquelas que conseguiram fugir, e as que não conseguem fugir, que são levadas de volta, são fuziladas em praça pública. Logo a gente pensa, um cara que trata mal o próprio povo, ele não vai respeitar os países vizinhos, e esse que é o problema. Ele é é um ditador, não tem outra expressão. O Brasil, que é o país onde eu vivo, ele basicamente está se destruindo de dentro para fora, né? É um país corrupto, onde seus governantes não respeitam o próprio povo, e recentemente foi acionada aquela lei da imigração, que vão receber pessoas desse país, a Síria, que tá em guerra. Onde é que tá a Síria aqui? Eu esqueci onde eu tinha marcado, aqui, bem aqui. Pessoas que já estavam refugiando daqui, indo para outros países como a Ucrânia, países estavam... foi Estocolmo, que se tornou a capital do estrupo, recebendo milhares e milhares de pessoas daquela religião, o islamismo, que eu já até fiz um vídeo falando um pouco sobre a origem histórica do islamismo. E é terrível. Por quê? Porque os muçulmanos, eles odeiam cristãos e judeus. Onde eles se tornam maioria, eles passam a perseguir aqueles povos que não são da sua cultura, obrigando a aceitar o Maomé ou coisa do tipo. Tanto é que onde eles são maioria, por exemplo, aqui mesmo na Síria, não existe igrejas cristãs. Se existem cristãos nesses países, como por exemplo o Egito. O Egito, a maioria é muçulmana, mas os cristãos, que são minorias, são chamados cristãos coptas, eles só podem realizar seu culto em lugares bem isolados. Até onde eu sei, onde, por exemplo, corresponde à área da Arábia, onde tem as cidades mais sagradas para o pessoal do Islã, que é Medina e Meca, eles não permitem construções de igrejas cristãs, ou seja, é um povo intolerante. E esse povo tá vindo para cá agora. E recentemente já começou a ter um tipo de atrito. Ontem mesmo, dia 2, se eu não me engano, teve uma passeata lá contra a lei da imigração, e algumas pessoas libanesas já começaram a criar tumulto no nosso país.
Ou seja, a situação está ficando cada vez mais precária. Nós temos o Brasil, que está se corrompendo de dentro para fora. Nós temos os países da Europa que receberam imigrantes islâmicos que não respeitam a sua cultura. Nós temos a Síria, que tem uma guerra que não acaba. Nós temos a França também, que parece que tem um atentado terrorista atrás do outro, todo santo dia por causa desse povo. E nós temos a Coreia do Norte, com testes nucleares um atrás do outro, com um ditador mais louco, tão ruim quanto o próprio Adolf Hitler, que já faleceu há muito tempo. Tanto é que a sua política é muito parecida, né? Ele cria armamento e fala de paz, igual o Hitler também fez na época dele. É o típico ditador. E nós temos aquela Rússia, que também é um país aparentemente neutro, mas nem tanto, porque Rússia e China ajudaram a Coreia do Norte a se fortalecer. É um país também que eu não boto muito fé. No futuro ele pode, sei lá, esse país liderado pelo Putin. Nós temos os Estados Unidos, pelo Donald Trump, que provavelmente vai ser um dos países que vai fazer frente a toda essa desordem que está se espalhando no mundo. Por que eu falei isso um pouco? Porque isso aparentemente já era previsto. Já era previsto. Você vê que nós estamos no ano de 2017, as coisas estão encaminhando de uma forma sinistra e Chico Xavier já tinha dado a data limite, que é um documentário até conhecido no YouTube, que em 2019 provavelmente as coisas iriam desandar para pior. O mundo ia passar por uma transição planetária na área espiritual, que é comentado aqui no seu livro. Eu vou dar uma lida aqui rapidinho, uma citação. Ele fala um pouco nos capítulos finais desse livro sobre uma reunião que estava acontecendo na alta espiritualidade. Espíritos abnegados e esclarecidos falam-nos, ou seja, aquela área espiritual, falavam de uma reunião numa área ainda superior a deles. Falam de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar, da qual Jesus é um dos membros divinos. Essa reunião estaria justamente tratando sobre esse período da transição que se aproxima, a transição planetária. Mais para frente no livro, deixa eu ver se eu encontro uma citação também interessante. É aqui. Mas é chegado o tempo de um reajustamento, um tipo de últimos ais do apocalipse, né? E são chegados os tempos, isso aqui já é um pouco da transição, são chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres, ou seja, do nosso planeta. Isso tudo está acontecendo agora, mas essa data, segundo o que eu já pesquisei na internet, seria só daqui a 2 anos, no caso em 2019. Mas pelo estado atual do globo, a gente percebe que isso se aproxima. Então, para quem está ouvindo esse vídeo, eu diria para se preparar, porque a tendência é piorar. No meu país no qual eu vivo, eu já vejo isso escancaradamente. Eu vejo governantes não se preocupando nem aí com o povo. Eu tenho acompanhado um pouco da política, eu vejo aqui juízes do STF, que é o Supremo Tribunal Federal daqui, libertando pessoas que roubaram milhões e milhões e milhões, num descaramento só, essa lei da imigração sendo aprovada, enfim, é literalmente botar a fé em Deus e pedir a Jesus força para poder passar por esse período que a cada dia parece bater a porta, a cada dia ele parece estar mais perto, e é isso, até.